Bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Hoje é dia 23 de julho de 2019 e hoje, a essa hora, dá para você aprender a fazer um cupcake de café e servir ainda à tarde para sua família ou para os seus amigos, viu? Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer um cupcake de café pela Cíntia Novaes Confeiteira, que está aqui conosco, e o cheirinho, ó... já tá bom demais, gente. Ai, que delícia, hein? Cupcake é gostoso de qualquer jeito, mas de café, eu que sou fã de café, ai, meu Deus do céu, já já você vai aprender a fazer. E também nós vamos conversar com o Gabriel Metzler, que é engenheiro civil, palestrante motivacional e escritor, gente. Ele vai contar, vai relatar a sua própria história de vida baseada em um caso que tem a ver com fogos de artifício. Eu não vou entregar tudo agora para vocês entenderem melhor daqui a pouquinho a trajetória dele e o que ele fez com o problema. Porque eu acho que o grande diferencial da nossa vida é o que você faz com os obstáculos que Deus nos coloca, que a gente enfrenta em nosso dia a dia. E ele transformou o problema dele em uma solução para muitas pessoas que não sabem o que fazer com fogo de artifício, brincam, fazem coisas que não tem nada a ver, enfim, daqui a pouquinho ele vai contar sobre esse tema e o que gerou esse processo na vida dele. Por isso ele se tornou um palestrante motivacional, vai relatar a sua própria história de vida e compartilhar com vocês, ok? Porque agora nós vamos aprender a fazer um cupcake de café. Olha a apresentação que linda que a Cíntia Novaes nos trouxe. E eu já estou morrendo de fome essa hora, minha filha, então se prepara, porque eu vou degustar de verdade. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Seja bem-vinda. Adorei a sua touquinha, toda personalizada. Um charme. Várias. Fazer coleção e desfile de touquinhas. Você faz coleção de touquinha? Faço. É mesmo? Ai, é muito charmosa. Sem querer combinou com a minha roupa, tá vendo? Viu? Olha aqui, ó, rosinha, viu que legal? Harmonia. Muito bacana. Bom, você trouxe hoje cupcake de café. Sim. É o que mais sai? É um sabor bem diferente, né? E agrada crianças e adultos também. As crianças gostam? Gostam. Por incrível que pareça, gosta sim. É mesmo? Sim. O meu filho, por exemplo, nunca experimentou café. Se ele comesse esse cupcake, você acha que ele ia gostar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que legal. Claro, o público adulto, ele prefere mais, é um sabor mais adulto mesmo. Mas as crianças gostam bastante também. Que bacana. Agora, a base do cupcake, posso pegar aqui pra gente mostrar? A base do cupcake sempre é a mesma ou ela muda? Não, ela muda. É assim, esse cupcake, ele é de café por quê? A massa dele é de café, tá? Eu sempre recheio os meus cupcakes. Ah, não é só o recheio que é de café, a Não. base também. Aliás, o recheio é de chocolate. Tem nada a ver com o café? Não. O bolo que é de café. A massa do cupcake, ele é de café. Eu gosto de rechear todos os cupcakes, assim, e eu achei, dentro desta massa, a harmonização com o chocolate ficou muito saboroso. É um chocolate meio amargo ou não? É um brigadeiro de chocolate meio amargo. Meio amargo. É um brigadeiro comum, que você faz em casa, que é a sua receita mesmo, porém eu uso cacau bem forte. Ele não uso 100%, mas eu uso um cacau acima dos 50%. Legal. 75%, assim, para ele ficar um pouco, não ficar doce. Se não ficar muito melado, aí fica enjoativo. E assim, eu já fiz, eu faço esse cupcake com recheio tanto de brigadeiro quanto de ganache de chocolate meio amargo. Ele fica muito saboroso. E em cima dele, a cobertura é um cream cheese de canela. Por isso que eu tô sentindo, eu amo canela, gente. Pensa numa pessoa que gosta de canela, sou eu também. Canela com café. Você sabe que lá em casa eu coloco, no meu café da manhã, eu coloco uma xícara de café, aí eu pego uma colherzinha de óleo de coco sem sabor, coloco no café e jogo canela todo dia de manhã. São sabores que combinam, né? Até estou salivando, você viu, né? Salivei de verdade. São sabores que combinam. Então, o café combina com o chocolate, combina com a canela, né? Eles então, conversam entre si. Eles conversam entre si. Quando eu fui fazer um curso para aprender a fazer tudo, as massas, aprendi várias massas, vários recheios, algumas coberturas. E depois, quando a gente vai para a cozinha, aí a gente se torna
né? Faz alquimia. A gente vai fazer a alquimia do negócio. E eu achei que ornou o sabor, né? E aí eu montei a massa de café com um recheio de chocolate, que aí pode usar tanto brigadeiro quanto ganache. Tanto faz. E em cima, para fechar com chave de ouro, esse cream cheese de canela. Que delícia. Então, preste atenção, papel e caneta na mão, ou tablet, celular, enfim, o que você desejar, e anote os ingredientes. Primeiro, você vai precisar de... Quer passar você? É assim. Vamos lá. Essa massa, ela é um pouquinho delicada e precisa de uma atenção e um carinho maior para fazer. Então, eu divido ela em 3 partes. Tá. Faço 3 separações, né? Então, a primeira parte, eu faço o café. Então, eu preciso de meia xícara de água fervente e 3 colheres de café solúvel. Tá. Aquele que vende de saquinho no mercado. De saquinho do mercado. Que você mistura na água ou no leite. Então, você vai misturar esse café nessa água, nessa meia xícara de água fervente. E mais, dá licença aqui, 1/4 de xícara de leite. Tá todo mundo preocupado. Olha aí, tá todo mundo querendo, tá vendo? Até o câmera, até a mãe do câmera tá ligando pedindo a receita. Fala pra ela que daqui a pouco a gente encerra e você vai pegar tudo. Então, assim, eu faço essa preparação líquida, que é 1/4 de xícara de leite. Leite desnatado ou integral? Ou tanto faz? Eu uso o integral. O integral. Eu uso o integral. Tá. Né? E eu deixo reservado. Reserva... A água está fervendo, ela vai esfriar, não tem problema, até bom. Segunda parte, eu vou misturar os secos, que seria a farinha de trigo. Então, são 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Quantos cupcakes essa receita faz? Ela rende no tamanho desse daqui, que é o grande, né? O tradicional. Ele rende mais ou menos uns 18 desses. Nossa, rende bem. Rende bastante, rende bastante. Tá. Hoje, e o pequeno acaba rendendo o dobro. Mais, hoje eu fiz uma receita que eu fiz alguns grandes e alguns minis, para trazer as pessoas terem uma noção também do tamanho dos cupcakes. Da diferença. Agora, essa farinha de trigo que você diz que tem que ter, ela é peneirada já? Eu peneiro. Todos os secos, você peneira. Açúcar, farinha, tudo que for seco é interessante peneirar. Legal. Tá? Então, assim, num bolzinho, eu vou separar essas 2 xícaras de farinha de trigo normal, peneirada. Tá? Nessa receita, a gente utiliza tanto o fermento químico, aquele pozinho químico, quanto bicarbonato de sódio. Usa os dois? Usa os dois. Tá. Atente-se à medida. Não, se você colocar a mais... Vai perder o ponto. Vai estragar, vai ficar salgado. E qual é a medida de cada um? Licença. Toda. Aqui a gente cola também, nervosa, tá? Gente. Olha aqui, ó, eu vou te ajudar, eu vou te passar a cola. Uma colher de chá. Uma colher de chá do fermento em pó. E meia colher de chá do bicarbonato. Não é aquela colher cheia. É rasa. É aquela rasinha, tá? A colher de chá não é de sopa. Tá, é colher de chá. Tá. E aí depois? E aí a gente vai sal? Vai uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. O sal que é para realçar o sabor do café. E manteiga, vai? Vai. Então, agora a gente vai para a terceira fase. A segunda já foi. Deixa tudo reservado. O café com o leite, a farinha com o fermento e o bicarbonato. E agora a gente vai para a batedeira com 100 gramas de... 100 gramas? Manteiga. 100 gramas de manteiga. Usa aquele de uso culinário. Tem uma marca aí no mercado. Pode falar que é bom, porque a gente precisa auxiliar. Ela vende uma barrinha, a marca é Primor, da Primor. Ela vem uma barrinha de 100 gramas, é certinho. É só pegar a barrinha e colocar na batedeira. Meia xícara de chá de açúcar refinado normal. Tá. E meia xícara de chá de açúcar mascavo. Vai mesclar o tipo de açúcar. Então, em vez de colocar uma xícara de chá de um açúcar, você coloca meia xícara de chá de açúcar. O açúcar refinado. Branco. E meia xícara de mascavo. E 2 ovos grandes. Isso é a terceira etapa. É a terceira etapa. Você bateu essa terceira etapa, pode já começar a misturar na batedeira.
Bate até ficar bem homogêneo. E aí depois você vai alternando, vai colocando um pouco de farinha e um pouco do café. Um pouco da farinha, um pouco do café. Nada de colocar tudo de uma vez Não só. coloca tudo de uma vez, vai batendo aos poucos, com bastante carinho, para ela poder ficar bem homogênea a massa. Entendi. Aí quando fica a massa homogênea, o que eu faço com ela? Eu já levo ao forno? Aí você dispõe nas forminhas de papel, de cupcake. Não coloca até a tampa. Deixa eu mostrar, deixa eu pegar esse daqui que tá sem a essa dica é bacana, gente. É o pulo do gato. Eu utilizo no meu ateliê, sabe aquelas colheres de sorvete? Sei. Eu utilizo uma medida. Eu tenho 2 tamanhos de colher de sorvete, uma grande e uma pequena. Eu utilizo a pequena. Por quê? Essa massa, ela vai tanto o fermento quanto o bicarbonato. Então, se você colocar muito, ela vai... Pode transbordar. Transbordar e vai virar uma meleca só. Então, assim, nessa receita, eu coloco bem pouquinho. Eu coloco como se fosse bem um dedo abaixo aqui, ó. É bem um fundinho só. Para não transbordar. Para não transbordar. Porque ela cresce. Sim. Porém, eu não quero que ela transborde. Tá. Então, eu coloco o fundinho... Vamos falar, um dedo de Você já deixa massa. o forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Tá aquecendo. Enquanto você tá batendo a massa, deixa aquecendo o forno. E quanto tempo a massa fica no forno? Em torno, depende de forno para forno. A média? Mais ou menos de 20 a 25 minutos no forno assando. E aí, rápido. E aí, quando você tira essa massa, você já faz o recheio ou espera esfriar? Eu espero esfriar. Espera esfriar. Reserva, então. Reserva. Deixa esfriar. Assim, para você rechear, o perigo de você rechear com o bolo quente é que pode mofar o bolo mais rápido, né? Então, deixa esfriar, dá o tempinho dele. E aí, eu recheio com o brigadeiro ou com ganache. E em cima, a gente coloca o cream cheese. Agora, preste atenção que você vai aprender a fazer a receita do cream cheese, certo? O cream cheese... Ele é muito... É cream cheese de canela, gente. Ele é muito simples. Ele vai farinha nada. Açúcar de confeiteiro. Tá? Não é açúcar cristal, não é açúcar de confeiteiro. Ele precisa ser o açúcar de confeiteiro, porque ele é mais fininho e ele tem um pouquinho de amido. Tá. Então, ele vai dar uma... A liga melhor. Uma liga melhor. São 320 gramas. 320 gramas de açúcar de confeiteiro. Manteiga, são 60 gramas. 60 gramas de manteiga sem sal. E 120 gramas de cream cheese. Tem que ser cream cheese, não é requeijão. E a canela? Uma colherzinha de chá. Uma colher de chá de canela. Em pó. Que ele já dá não ponha mais porque ele fica bem forte, só essa colherinha de chá. Quanto de cream cheese? 120 gramas. 120 gramas de cream cheese. É aquele cream cheese que vem no potinho. naquele potinho. Aquele Filadélfia. Isso. Aquele é o melhor, né, gente? Eu gosto. Isso. É o original ou pode ser o light? Tanto faz. Tanto faz. Já fiz com os dois, não altera sabor, né? Não sou nutricionista, mas talvez a parte nutricional faz diferença. Faça diferença. Mas, gente, depois de um cupcake desse, ninguém tá preocupado com eu até trouxe original aqui, e light, a não manga. é? Deixa eu ver. Eu trouxe a manga com cream cheese de canela. Ah, já para colocar. Essa daqui é a aparência, né, que ele tem. Vamos mostrar, olha aí. Ele fica bem molinho, bem molinho, bem molinho. E agora você vai fazer a decoração. E aí, cada cupcake, eu tenho um jeito de fazer decoração. Esse cream cheese, se eu fizer aquele rococózão em cima, ele vai ficar enjoativo. Vamos mudar de lugar então, para você mostrar em casa como que você faz? E enquanto você faz, eu vou comer. Pode ir fazendo que eu vou experimentar. Qual que você quer que eu pegue aqui? Tanto faz. Tanto faz? Vou pegar esse menorzinho aqui, ó. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e dosar para não ficar enjoativo, né? Então, eu costumo, no do cupcake de café, eu costumo só fazer as pitangas. Nesse grande, eu faço ao redor, eu faço uma no meio e ao redor. Para não ficar enjoativo, Para né? não ficar enjoativo. E fica bonita a apresentação, fica linda. Gostei. Agora eu vou experimentar. E enquanto eu como, você pode passar o seu Instagram, porque eu vou estar de boca cheia e eu não vou poder falar, porque eu só vou comer. No Instagram, você me acha como Cindy_Cupcakes.
E podem me chamar pelo WhatsApp no 11 97543 9943 para fazer orçamentos, para fazer encomendas. Gente, que delícia de cupcake. Hum. 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 Muito gostoso. É diferente, mas é muito saboroso. Lembra um pão de mel. Sabe pãozinho de mel? Nossa, que delícia. Por causa do mascavo. Muito bom. Passa isso a gente de novo para eu poder comer. No Instagram eu tô como Cindy_Cupcakes. Quantos sabores de cupcake você faz? Eu tô com uma faixa hoje de uns 40 sabores. 40 sabores. Agora, que passou a época de festa junina, saiu muito de pamonha, de paçoca. Pamonha? Pamonha. Gente, que delicioso. Olha, só faltou um cafezinho da Vina aqui para fechar com chave de ouro, viu? Nossa, parabéns. Muito Obrigada. gostoso. Muito, parabéns mesmo. Obrigada. Ó, o bolo ficou macio, gente, delicioso. Não ficou nada enjoativo. Não fica, Muito né? bom. Parabéns. Os sabores, eles se completam. Muito bom mesmo, parabéns. Obrigada. Matou a minha fome, gente. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta. Vamos falar agora sobre os perigos dos fogos de artifícios usados de forma errada. Mas, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um rapaz que, além de ser muito inteligente, viveu uma história que, infelizmente, o levou à cegueira. Porém, eu disse no começo do programa que nós, seres humanos, temos várias formas de enfrentar os obstáculos que a vida nos traz. E ele enfrentou esse obstáculo de uma forma muito positiva. E isso que me encantou na história dele. Estou falando de Gabriel Metzler, engenheiro civil, palestrante motivacional e escritor. É isso, Gabriel? É isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Isa. É uma honra poder estar aqui participando e conversar com você e com os telespectadores. Honra é nossa. Agora eu queria que você me falasse, Santo André, já existe projeto de lei contra a solta de fogos de artifícios? Não sei especificamente aqui de Santo André, mas tem algumas leis federais que aí, se elas fossem respeitadas, já seria um grande avanço. O que geralmente não é, né? Exatamente, foi o que aconteceu com a gente na época do acidente. Nós éramos todos menores de idade, eu com 15 anos, os outros amigos com 14 e 13, e nós compramos foguete sem problema algum. Tipo bomba caseira, é isso? A gente comprou foguete mesmo, esses foguetes tradicionais. Foi na época de festa junina? Foi no dia 13 de junho. Então a gente comprou esses foguetes normais e foi até a casa de um dos amigos para montar uma bomba caseira. Ah, vocês montaram essa bomba entre amigos, é isso? Isso, como exatamente. Uma brincadeira, tipo, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma alquimia aqui, como eu disse agora há pouco, é isso? Isso, jovens, adolescentes. Ousados. Ousados, aventureiros, né, que querem algo a mais, que não tem aquele medo, principalmente a consciência e a noção do perigo, né? Então a gente foi até a casa de um dos amigos, montou essa bomba. E quando a gente estava finalizando essa montagem, a bomba explodiu na nossa mão. Mesmo antes de vocês mesmo antes de vocês soltarem. Então ela Sim. explodiu no momento que vocês estavam manuseando, estavam tentando montar isso? Exatamente, foi quando a gente estava fazendo a montagem que ela explodiu. Aí, na hora do acidente, a gente estava em 2 só, eu e o Thiago. O Thiago teve mais ferimentos na parte do peito, do tórax, né, barriga, e o meu veio mais no rosto. Teve algum amigo que faleceu? Sim, infelizmente o Thiago veio a falecer alguns dias após o acidente em função dos ferimentos, né? De lá para cá, o que mudou na sua vida? Naquele momento que aconteceu o acidente, quais foram os ferimentos que você teve? Porque você não veio a ficar cego naquele momento, é isso? Não. A mudança foi enorme, né? Então, de uma hora para outra, questão ali de 1 segundo, a vida toda mudou, e não só a minha vida, mas a vida principalmente, né, da família do Thiago, que perdeu um filho com 13 anos. Dentro de casa, né? Dentro de casa. A minha família, né, pelo sofrimento, por ver um amigo meu falecer e
por todas as lesões que eu tive. E, claro, os nossos amigos e familiares também, porque estavam junto naquele momento, né? Agora, naquele momento, você perdeu uma visão total de um olho e ficou com o outro olho com uma visão parcial, é isso? Isso mesmo. Eu perdi no acidente já a visão do olho direito e do olho esquerdo foi parcial. Eu fiquei 2 meses sem enxergar nada, dos 2 olhos, né? Daí do esquerdo começou a recuperar 2 meses após o acidente. Durante esse período, desde o acidente até ali em agosto, eu fiz várias cirurgias, vários procedimentos, remédio, colírio, e foi recuperando aos poucos. E aí eu fiquei com essa visão parcial até 2015. E aí em 2015 você veio a perder a visão total? Isso, ainda em função dos ferimentos lá do acidente, né? Então, 17 anos depois do acidente, por ter ficado com muitos ferimentos, principalmente na retina, deu um problema e dali para frente, infelizmente, não teve mais o que fazer. Agora, por que a gente está relatando tudo isso, né, gente? Volto a falar, a forma como a gente lida com o nosso problema é que vai fazer a diferença. E olha o que o Gabriel fez após o ocorrido. Eu vou deixar ele relatar para vocês sentirem a emoção da boca dele. Ele vai relatar a forma como ele escreveu a história dele, né, e que serve de lição para muitas pessoas até hoje. Conta o que você fez, Gabriel. Isa, não fui só eu, né? Aquele grupo de amigos que estava junto no acidente e os familiares, nós iniciamos um trabalho voluntário. 8 meses após o acidente, foi em fevereiro de 1999. Vocês eram muito jovens, né? Sim. Adolescentes. Então a gente estava ainda com aquele sofrimento todo, era algo muito recente e a gente pensou por que outras famílias, outras mães, outros pais precisariam perder um filho, passar por todo o sofrimento, perder a visão, perder um dedo, uma orelha, para aprender que realmente aquilo é perigoso. Então nós nos reunimos e iniciamos o Grupo Alerta Vida. Aqui é o GAV, GAV, né? Isso. É um trabalho voluntário que vem até hoje atuando com palestras, seminários, reportagens, da forma que a gente pode. Vocês fazem um trabalho de conscientização, é isso? Exatamente, essa é a palavra-chave. Conscientizar outros jovens, adolescentes, que têm, né, a mesma idade que a gente tinha na época do acidente e que não têm a noção do perigo que é. Então, melhor ensinar com palavras, com imagens, com um exemplo, do que esses jovens passarem por tudo que a gente passou. Verdade. E o grupo tem rodado o Brasil fazendo palestras já nesses 20 anos de atuação e tem um dado que nos chama muito a atenção. Claro, não são todas as pessoas, mas você sabe em quantos % das salas, teatros que a gente vai, que pelo menos uma pessoa conhece alguém que sofreu um acidente ou ela mesma se acidentou? Não faço a mínima ideia, mas imagino que seja muito. 100%. 100%? 100%. Eu mesma, antes de te conhecer, conheço pessoas que passaram pelo mesmo problema. Viu? Conheço, não é uma pessoa só, mais gente. Exatamente, né? Isso. Que incrível. Então, assim, é um dado que nos assusta e de uma forma muito negativa. Legal. Agora, quais os principais desafios que vocês encontram, né, no momento em que você disse que vocês viajam o Brasil inteiro dando palestras e alertando esses jovens do perigo? Quais são os principais desafios? O que você encontra no meio do caminho? É aquela curiosidade, aquela vontade do comigo não vai acontecer, eu não vou me machucar, eu já fiz isso, eu sei como faz. Então, essa mentalidade do que só vai acontecer com o vizinho é um desafio muito grande. Eu imagino. Você foi estudar no Canadá? Fui. Eu, como você falou, eu sou engenheiro civil. Né? Depois do acidente, eu tinha 15 anos. Aí, quando a visão começou a voltar, conforme eu te falei, em agosto, eu terminei o primeiro ano do ensino médio naquele mesmo ano. Depois, me formei em engenheiro civil em 2007. Aí, seguido a isso, fui morar no Canadá. Fiquei 6 meses lá estudando. Aí, voltei para o Brasil, voltei para Curitiba. Iniciei minha vida profissional, trabalhando como engenheiro. Fiz outras formações, fiz um MBA internacional, fiz um curso de liderança e negociação em Harvard. Então eu continuei a vida, mesmo após todas essas limitações. Eu continuei seguindo, estudando e trabalhando. Tem um filho lindo, que eu estou convidando para trabalhar aqui na TV+. Esse de 10 anos de idade. A razão hoje...
gente faz muita coisa em função dos filhos, né? Com certeza. Algo maravilhoso. É verdade. O que você diria para quem está nos assistindo nesse momento? E eu vou usar o seu... Vou colocar até entre aspas, né? Porque para você não foi um problema, você continuou a vida. Mas muitos de nós, e me incluo nisso também, quantas vezes já acordei e pensei, ai, puxa vida, como eu vou enfrentar esse problema? O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento e que está com esse pensamento, né? Que pensa, Misa, mas será que eu vou conseguir? Mas o meu problema é tão difícil. Será que tem saída? O que você diria para você que está vivendo isso agora e que está me assistindo nesse momento? Isa, problema todo mundo tem. Verdade. Eu não conheço uma pessoa que não tenha. Se ela fala que não tem, provavelmente ela está mentindo. Então, a forma é a gente olhar para um ângulo diferente para aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas tentam entender por que aquilo aconteceu comigo, por que isso aconteceu comigo. Querendo tem esse encontrar porquê. alguma justificativa. Exatamente. Né? Então, ou ter um culpado para essa situação. Ah, sempre, né? É muito mais fácil você apontar o dedo, culpar o outro, ao invés de olhar para si e entender qual é a nossa responsabilidade, o que eu contribuí para que aquilo acontecesse. Então, eu mudo essa pergunta do porquê, mudo ela para quê. Então, o que eu posso tirar de aprendizado? Porque a gente não pode mudar o passado, já aconteceu. É verdade. Então, assim, eu não posso voltar lá em 98 e não me acidentar. O acidente já aconteceu. O que eu vou fazer, o que eu posso aprender com aquilo, o que eu tiro de lição daquilo para continuar minha vida daqui para frente. Verdade. Então, claro, na hora que a gente está ali no meio do problema, está na situação, é difícil. Muita gente me pergunta, mas você não tem vontade de desistir? Eu falo, só umas 10 vezes por dia. Quem de nós, né? Pois é, mas é Todos natural nós, do ser humano, vezes. né? É Só verdade. que, assim, a gente levantar a cabeça, não deu certo naquele dia, vai para casa, dorme. Amanhã tem outro dia, vamos lá, vamos enfrentar, porque problema todo mundo tem. A diferença é o que cada um faz com ele. É verdade. Eu vou colocar agora algumas fotos da trajetória do Gabriel Metzler, que está aqui comigo. Vou começar pela primeira, que foi um seminário realizado em junho de 99 no Cine Luz, em União da Vitória, no Paraná, com apoio da Polícia Militar, bombeiros, exército, médicos, juiz de direito, especialista em explosivos, inclusive, né? Isso. Essa foto você tinha quantos anos? Tinha 16 anos, recém-feito 16 anos. 16. Então era recente, né? Isso, aí fazia exatamente um ano do acidente. Entendi. Que foi a ideia do grupo, foi o primeiro evento realizado pelo Grupo Alerta Vida. E como você falou, essa multidisciplinaridade foi o intuito, mostrar as diversas faces que tem, que envolvem um acidente. Verdade. Então, a lei desrespeitada, vender foguete para menor de idade, os médicos, quais são as principais lesões, o que mais acontece. É verdade. O perito em explosivo mostrando que o explosivo ele é necessário para a nossa sobrevivência. Então, estradas, pontes, construções, túneis. Mas tem o lugar certo e a hora certa de utilizar, né? E com a pessoa certa, ela tem uma formação, ela sabe daquilo. Até os próprios foguetes, né? Fogos de artifício que a gente vê no Ano Novo, dia 12 de outubro. Os mais bonitos, os locais, né? Copacabana, Avenida Paulista. Sim. Especialistas, profissionais, longe. Em Copacabana, alguns anos atrás, teve um acidente, ainda quando os fogos eram colocados na areia. Então, explodiu. Só que explodiu na areia, ele não subiu. Eu já assisti a virada do ano no Copacabana, foram algumas vezes. E faz tempo, inclusive. E dá medo mesmo, sabia? Dava medo. Faz tempo que eu não vou, mas tem o quê? Uns 20 anos que eu assisti. Menos até. Mas dava medo. E realmente, é lindo. Mas dá medo. Só que hoje em dia eles são colocados em balsas a 300, 400 metros da praia. O que é o correto, né? Exatamente. Então, assim, se lá, que é uma referência, que é o lugar onde mais gente está, que mais visibilidade tem, eles fazem dessa forma, porque nós vamos até um local comprar e nos expor a esse risco todo. Tem verdade. E muitas vezes não é nos expor, é expor uma criança, expor teu filho. Né? Eu acredito que ninguém queira passar o Ano Novo ou a festa junina no hospital, cuidando do filho que se queimou, que perdeu uma mão, ao invés de só assistir na TV, olhar o especialista fazendo aquela show. Né? Será que é por isso que você escolheu a sua profissão de engenheiro civil? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não teve relação com isso, porque é uma área que eu nunca fui trabalhar, sempre trabalhei com desenvolvimento de projetos, então... Mas assim,
por coincidência, é uma área que tem afinidade com isso, né? Pela questão da construção civil, usar muito... tem congruência, né? Sim, sim, a brita, né? A pedra brita, os túneis, as estradas, o cimento. Então, vem de Minas, né? Então, assim, tem muito a ver com explosivo, mas não. Gabriel, adorei conhecer sua história. Espero que ela sirva de lição para muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu vou deixar o Instagram do Gabriel. Vamos colocar o Instagram? Vamos. Qual que é o seu Insta? O meu Instagram é gabriel.metzler. Gabriel.metzler. E tem um livro na mão dele aqui, porque ele também é escritor. Posso ver? Deixa eu pegar Claro, aqui. Esse aqui é um presente para você. Obrigada, amor. É um livro que eu escrevi. Olha que legal. Um novo olhar para a vida. Isso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Amplie as suas expectativas. Você irá muito além do que pensa ser possível. Que bacana, material lindo, hein? Vou ler. Muito legal, parabéns, parabéns. O foco do livro é desenvolvimento pessoal. Muito legal. Tem algumas partes da minha história, mas não é uma biografia. O livro é focado no leitor. Tanto que por escolha minha, a história do acidente é o último capítulo do livro. Ah, é? Você finalizou sim. Nossa, que... Para ver, assim, o livro é focado no leitor. Então, comunicação, escuta, autoconhecimento, postura profissional, postura pessoal. Então, olha que legal, ele colocou aqui, olha, como identificar a diferença entre elogio e bajulação. Muito bacana o livro, hein? Então, são todos temas, são capítulos curtos, são olhares ao invés de capítulos, então são 36 olhares no livro. E o último olhar é a história do acidente. Então, do 1º ao 35º é focado no leitor e o 36º para que ele conheça um pouquinho mais de quem escreveu. Muito obrigada pelo presente, Imagina. Obrigada pela presença e mais uma vez que sirva de lição para todos nós, né? Que muitas vezes acordamos e não sabemos para onde ir, achamos que não tem saída, mas existe. Faça como o Gabriel, transforme o seu problema em algo positivo para a sua vida, porque problema, como disse ele, todos nós temos. A diferença é o que você vai fazer em relação a eles, não é? Obrigada, Gabriel. Sucesso para você, Isa, viu? Parabéns pelo filho lindo. Obrigadão. Beijo. É Arthur, né? É Arthur? Gustavo. Não, Gustavo. Ai, Arthur era do filho do outro. Fiz confusão, tá vendo? Da psicóloga. Você viu como a tia é? É a idade. É a idade. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Obrigada.